Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Corinthians com o Palmeiras por 2-2. Realmente o Palmeiras já iniciou o jogo com um pouco de dificuldade fora de campo, porque o principal meio-campo do Palmeiras, o Rafael Veiga, não pôde ir para o jogo devido a um problema no olho. Então o Palmeiras já entra um pouco prejudicado, porque o Rafael Veiga é aquele jogador que dá todo o balanço do meio-campo, mas infelizmente logo no início ele já foi cortado. A situação do Palmeiras piora um pouco quando o Gustavo Gomes vai dividir uma bola com o Romero. O Romero acaba entrando um pouco em cima na bola, então o Gustavo Gomes também sai machucado. O Gustavo Gomes, que é o melhor zagueiro do Palmeiras e o capitão do time. Então o Palmeiras já começa o jogo com algumas dificuldades. Porém, o Palmeiras é muito dominante. O Palmeiras ele domina bastante esse setor de meio campo. O Palmeiras tem as melhores jogadas. O Palmeiras consegue impor pressão no Corinthians. E o Corinthians praticamente não tem área ofensiva para contra-atacar o Palmeiras. Então, o Palmeiras tem um grande domínio, tanto da posse de bola quanto das chances de gol. Nós tivemos o Flaco Lopes, que após um passe do Hendrick, ele acaba desperdiçando uma chance na cara do gol. Então, ele acaba chutando para fora. É um tipo de gol que não se pode perder, especialmente num clássico, mas o Flaco Lopes acaba perdendo. Porém, o Palmeiras está muito bem na partida, estava com um bom volume de jogo, e até que esse volume de jogo do Palmeiras acaba se revertendo em gol. E gol do Hendrick. Realmente o Hendrick ele dá um chute, o Cássio até chega a encostar na bola, mas não o suficiente para pegar. Então o Palmeiras abre o placar e vai para o segundo tempo jogando melhor e com o placar favorável. A partir daí, logo no início do segundo tempo, o Palmeiras faz o segundo gol com o Marcos Rocha, porém, após uma consulta do VAR, descobre-se que o Marcos Rocha está impedido, o que foi uma pena, porque realmente foi um belo gol do Marcos Rocha, um gol que daria tranquilidade para o Palmeiras na partida. Só que essa tranquilidade acabou vindo após uma jogada de escanteio. O Flaco Lopes novamente marcou. O Flaco Lopes, que fez 6 gols nas últimas 6 partidas, realmente vem com um desempenho muito bom, um desempenho espetacular realmente. Vem se firmando no Palmeiras e a esse momento nós já podemos dizer que é uma realidade no Palmeiras. Realmente ele já se firmou como centroavante, tanto que ele já ganhou a posição do Rony e vem aproveitando muito bem as oportunidades. Só que algo que aconteceu também no jogo passado e que vem acontecendo em alguns jogos é que quando o Abel acaba mexendo no time, o time acaba piorando bastante. Foi o que aconteceu. Ele retira o Flaco Lopes, logo depois ele tem que retirar o Hendrick por uma questão de contusão. A partir daí o Palmeiras dá uma piorada, o Palmeiras começa a sentir um pouco de dificuldade de organizar. O Corinthians consegue estar equilibrando o jogo, até que o Corinthians consegue fazer o seu primeiro gol. Faz o seu gol com o Yuri Alberto, então faz o 2-1 contra o Palmeiras, porém até aí o jogo já estava se aproximando do final e tudo parecia tranquilo para o Palmeiras. Até que nós tivemos uma jogada onde o Rony vai sair na cara do gol, ele põe a bola por cima do Cássio, o Cássio pega o corpo do Rony, como o Cássio era o último homem do Corinthians, e o Rony teria uma oportunidade clara de gol caso conseguisse passar pelo Cássio, o Cássio acaba sendo expulso. Nisso, o zagueiro Gustavo Henrique, do Corinthians, tem que ir para o gol, e o Corinthians fica com 1 a menos. Na jogada seguinte, o Yuri Alberto acaba se machucando, há uma suspeita até que ele tenha tido algum problema na costela, devido a uma dividida que ocorreu com o jogador do Palmeiras. Aí o Corinthians acaba, nesse momento, ficando com 9 e o Palmeiras com 11. Só que nós temos uma falta a favor do Corinthians, que foi essa falta que foi sofrida pelo Yuri Alberto, e nisso o Corinthians cobra com o Garro. A gente percebia que o Everton estava na bola, porém eu não sei o que aconteceu, que foi uma enorme falha do Everton, que ele, no último instante, ele decide tirar a mão da bola, e a bola acaba batendo na trave e entrando. Realmente foi uma grande falha do Everton, que é um goleiro que geralmente não costuma falhar, mas dessa vez foi uma falha meio inacreditável, porque o Palmeiras, durante todo o jogo, foi bem melhor do que o Corinthians, teve a partida dominada praticamente os 90 minutos, e acabou que, num lance de total infelicidade do goleiro, acaba sofrendo gol de empate com sabor de derrota, tanto pelo que o Palmeiras produziu, quanto pelas circunstâncias do jogo, porque o Palmeiras, no momento que sofre o gol, estava com 2 jogadores a mais, é algo que realmente não pode acontecer.
especialmente para o Palmeiras, que está tão acostumado a jogos grandes e a jogos decisivos. É uma falta de concentração realmente que não dá para explicar, porque o Palmeiras tinha todo o controle da partida até os 38 minutos do segundo tempo, porém, infelizmente, acabou cedendo o empate, um empate que na classificação nem faz muita diferença, porém, da maneira que foi, é muito ruim para o Palmeiras, porque realmente foi algo inacreditável, tanto que nós tivemos até o último lance da partida, o Palmeiras tentando fazer o seu terceiro gol, acaba que o Gustavo Henrique, que estava improvisado como goleiro, ele acaba até falhando no lance, porém já era tarde demais para o Palmeiras buscar o seu terceiro gol e a sua vitória. Algo realmente tem que ser repensado, especialmente nas substituições do Abel, porque já é a terceira vez, na minha visão, que acontece isso, de o Palmeiras estar com o jogo na mão e após as substituições do Abel Ferreira, o time se desorganiza totalmente e acaba passando ou passando apuros ou cedendo o empate. Então é algo complicado realmente de se ver, especialmente para o nosso maior rival, que era um jogo que nós tínhamos realmente todas as condições, nós estávamos com o jogo totalmente na mão, e é algo que, na minha visão, não é aceitável, porque você tem um jogo dessa importância, o maior clássico do campeonato, e você acabar cedendo o empate da maneira que foi, realmente, na minha visão, é totalmente inaceitável, ainda mais para um time experiente como é o Palmeiras. O Palmeiras, todo ano, tem pelo menos umas 2 ou 3 decisões para acabar pegando essa experiência. Então, realmente é algo que não pode acontecer, algo que tem que ser pensado, e o Abel tem que ter mais atenção nessa questão de substituições, porque a gente já está percebendo que não está conseguindo organizar quando substitui. O Palmeiras estava encaixadinho, estava dominando totalmente o Corinthians não estava chegando no Palmeiras. A partir do momento que o Abel mexe no time, especialmente quando ele retira o Flaco Lopes, que era esse centroavante que dava referência para o ataque do Palmeiras, o Palmeiras acaba se desorganizando totalmente e acaba cedendo o empate que realmente até agora eu não consigo acreditar. Realmente é inacreditável o que aconteceu. O Palmeiras cedeu o empate da maneira que foi, especialmente com o Everton, que é um goleiro que não costuma falhar. Realmente até gostaria de ouvi-lo para saber o que ele pensou que ia acontecer, se ele achou que a bola ia para fora, se ele não calculou direito o que iria acontecer. Mas é o tipo de erro que não se comete, especialmente num jogo tão importante quanto esse, o maior clássico que nós temos nesse campeonato. Então, realmente, é de se refletir. O Palmeiras tem que realmente rever certas coisas, especialmente nessas mexidas que o Abel está fazendo, para nas próximas partidas, quando realmente estiver na eliminatória, quando estiver naqueles jogos que realmente são decisivos, o Palmeiras não ter que passar por isso e não acabar sendo eliminado por uma bobeira igual foi hoje. Então, o Palmeiras tem que se reorganizar e buscar melhorar essa situação de acabar se desorganizando com as substituições. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.